ler Gênesis 24. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Senhor Deus, nos abençoa nesta manhã, fala em nossos corações. Nós pedimos suas bênçãos, no nome de Jesus, amém. Vamos falar nesse momento, por algum instante, sobre o esposo da igreja, o nível de fé da igreja. Porque hoje, no meio dos grupos da mensagem, tem surgido uma heresia muito danosa, dizendo que o pastor é o nível de fé da noiva, que ele é a boia da caixa, e assim tirando o irmão Branham dessa posição. Porque se tiver realmente dois líderes, dois cabeças, dois esposos, dois níveis de fé da igreja, então seria um corpo com duas cabeças. O irmão Branham fala na mensagem A Ordem da Igreja, no parágrafo 6, ele fala que se a pessoa tiver duas cabeças, você não sabe para onde vai aquela pessoa. Porque ela fica confusa, não sabe quem que é o nível de fé dela, ela fica completamente perdida. Mas isso acontece através do quê? De interpretações erradas da mensagem. Você não pode pegar ali um parágrafo, isolar aquilo do contexto geral da mensagem. Eu sei que em algumas mensagens, o irmão fala, né, o pastor é o esposo da igreja. Eu sei que o irmão fala que, né, quando perguntava para eles acerca de doutrinas, ele falava, consulte seu pastor. Consulte seu pastor. Eu sei disso, e a turma pega esses parágrafos para tentar fundamentar essa heresia. Mas as pessoas não conseguem unir toda a mensagem. Por que o irmão falava para as pessoas, consulte seu pastor? Porque eram pessoas que não faziam parte da congregação do irmão Branham. Elas não faziam parte, né, da sua igreja. Mas hoje nós somos da congregação do irmão Branham. Não importa se a igreja está lá no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil. Não importa, a noiva, a igreja, ela é congregação, faz parte da congregação do irmão Branham. Do irmão Branham, não de outra congregação, de outro ministério. Mas as pessoas, elas isolam os parágrafos. E elas falam, eu tenho parágrafo. Realmente tem. Mas aqueles parágrafos não se alinham com o resto da mensagem. Né? Por quê? Porque, gente, só existe, né? Isso é muito forte falar, mas isso é verdade. Se você pegar a mensagem no todo, você vai ver que só existe um ministério verdadeiro nesse último dia. Ah, mas como assim? É verdade. Só existe um ministério verdadeiro nesse último dia. Mas como que você chegou nessa conclusão, irmão? Cheguei pela mensagem, lógico, qualquer pessoa que vê a mensagem vai chegar nesta conclusão. Quando você vê uma umbrana lá, além da cortina do templo,
encontrando aqueles irmãos lá naquele lugar perfeito. Vendo aquela multidão de pessoas. Momblan perguntou, quem são essas pessoas? São o seu povo. Seu povo, se você se reuniu com o seu povo. Momblan perguntou, mas são todas branas? São todas branas? São do meu povo? São todos branas? Só os branas que vão vir para o céu? São todos branas? Ele falou, não. Eles são os convertidos ao teu ministério singular. Ao teu ministério. Ao teu ministério. Ou seja, lá não tinha ninguém do ministério do João, do Fábio, do Antônio. Ou seja, não há mais do que um ministério na última era. Não existe mais do que um ministério na última era. Só tem um ministério verdadeiro. Então, se o meu ministério é verdadeiro, ele tem que ser o ministério do sétimo anjo, como está na pergunta e resposta sobre os selos. Se você for ler lá na pergunta e resposta sobre o selo, perguntaram para Momblan naquela mensagem, Momblan, vai ter um ministério no último dia? Momblan fala, sim, já está aqui hoje o ministério do último dia, o ministério da mensagem, né? E esse ministério é composto de apóstolos. Esse ministério é só um ministério. Esse ministério é composto de apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas. Esse ministério. Ou seja, então falar que o meu ministério é uma extensão do ministério do irmão Branco, isso é heresia. São heresias que esses pastores usam para poder usurpar o lugar que Deus deu unicamente ao profeta desta era, que é o nosso nível de fé. Ah, não, mas o Momblan falou que o nível de fé da igreja é o pastor. Agora, vamos então ler esse parágrafo para tentar entender isso, porque as pessoas querem torcer realmente a mensagem. Torcer a mensagem. E apenas uma coisa que eles torcem, eles levam a pessoa a querer ficar ao lado do pastor. Mas o Momblan falou, fica ao lado do seu pastor. O Momblan falou, fica ao lado do pastor Neville, do pastor Capes, do irmão Capes, do Neville. Fica ao lado deles, por quê? Porque eles pregam essa mensagem, ele falou. E se um dia eles não pregar mais, eu vou falar para vocês, ele colocou a mensagem como líder. É igual também, Hebreus 3 fala isso. Obedecei vossos pastores, que vos falaram a palavra. Colocou a palavra na frente. Ou seja, o líder então é quem? É a palavra. É a palavra. Nós não podemos ter outro líder, a não ser a palavra. O Momblan falou que o pior erro de Israel, foi o quê? Foi ter falado para Moisés que havia mais líderes do que ele. Esse foi o pior erro que Israel cometeu ali naquele dia. Quando eles chegaram, ele falou, tem mais líderes aqui além de você, Moisés. Tem mais pessoas aqui. Deus não está só em você. Moisés falou, mas gente, não foi eu quem me autoproclamei um profeta. Não foi eu, é Deus que veio. Ou seja, as pessoas não queriam realmente, elas não queriam seguir a liderança de Deus. E Deus sempre escolhe um homem para guiar seu povo. E é um profeta, porque Amós 3,7 fala ali. Deus não fará coisa alguma sem primeiro ter revelado os seus segredos, os seus mistérios, aos seus servos, os profetas. Portanto, a palavra só vem a profeta. Por isso que nós não podemos isolar, né, nem um parágrafo da mensagem. Eu sei que o Momblan falou, consulte seu pastor. Eu sei, eu leio mensagem de vez em quando. As pessoas às vezes falam que eu não conheço mensagem. Tudo bem, né? Lógico, tem pessoa que conhece mais do que eu, mas eu leio algumas vezes também a mensagem, né? Para conhecer esses parágrafos da mensagem. Só que você tem que ver a mensagem num todo. Porque qual foi o erro de Davi? Qual foi o erro de Davi? Né? Na questão de buscar a arca. E a arca simboliza a palavra de Deus. Qual foi o erro de Davi?
foi ter consultado os capitães de 50, de 100, de milhares, em vez de ir consultar a pessoa certa, que era o profeta daquela era. O erro dele foi consultar outras pessoas. E é o mesmo erro dessa era também. Em vez de consultar a pessoa certa, eles estão consultando pastores. Ou seja, fazendo dos pastores o nível de fé deles, fazendo do pastor o absoluto deles. E isso é nicolaítismo. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Então o erro de Davi foi não ter consultado o profeta da era. Esse foi o erro dele. E o nosso erro também, se nós for consultar um pastor, o absoluto nosso, da igreja, não é um pastor. Por quê? Porque, deixa eu ler aqui então, na mensagem Escutando Sua Voz, que é onde eles pegam para falar que o pastor é o nível de fé da igreja. Como ela fala aqui, você vai ver então, mas pega um todo, não isole isso aqui. O meu plano começa assim, Escutando Sua Voz, parágrafo 2, começa assim. E os falsos profetas detrás dos púlpitos nos diz, olha só, olha a maneira que ele começou, que os falsos profetas detrás dos púlpitos, ou seja, não está falando de verdadeiro então. A pessoa não para analisar a coisa. Se elas parassem para ver realmente ali o quadro, pegasse ali o texto todo, elas iam ver o que o Bruno está falando. Mas elas não, elas querem inventar doutrina e heresia para ser os maiores na igreja. Eu sou a boia da caixa aqui. Ninguém pode trazer doutrinas que não venham de mim. Eu sou o homem colocado por Deus aqui. E quem me deixar estará pecando contra o Espírito Santo. Estará indo contra o ungido do Senhor, estarão queimados no inferno para sempre. É isso que eles querem dizer. E as pessoas ficam com medo daquilo. Mas vamos ver aqui então. Os falsos profetas detrás dos púlpitos diz que tudo está bem. Agora quero dizer isto. Se estou errado, equivocado, peço a Deus que perdoe. Porém estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. A congregação nunca viverá no nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Com razão, as Escrituras dizem, como os pastores têm espalhado as ovelhas. Pobres deles, porque são ramas que não levam frutos, e serão cortadas e lançadas ao fogo. Não serão cortadas. Então está falando do que aqui? Está falando que essas pessoas não vivem, não conseguem viver num nível maior do que aquelas que vivem o seu pastor. Olha só como que a coisa é perigosa, gente. Por isso que você não pode ter um pastor, gente, que não crê na mensagem. Em toda a mensagem. Porque no momento que ele prega algo contrário ao irmão Brana, quando ele prega algo que não é o que o irmão Brana pregou, se você tem ele como seu nível de fé, você não vai conseguir deixá-lo para ficar com o que o irmão Brana falou. Por isso que o irmão Brana é o nível de fé da igreja noiva de Cristo. Porque quando o pastor prega algo diferente dele, do que o irmão Brana ensinou, um pouquinho só, do selo, dos trovões, né, da terceira puxada, do dízimo, não importa o que é que os pastores pregam. O eleito não tem o pastor como nível de fé. Os eleitos têm uma umbrana, que é o pastor da era toda, igual Elias. Elias era o pastor de toda a sua era. Até de Jezabel, que não cria nele, não importava, ele era pastor dela também. Nessa era, o umbrana é o nosso pastor. Então nós temos que ficar com o umbrana como o nível de fé. O nível de fé. Agora, aqui você vê bem claro, como eu falei, os falsos profetas detrás dos púlpitos. Né, são ramas, né, tem espalhadas, são pastores que espalham as ovelhas, pobres deles, pobres desses homens. Porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas no fogo. Olha quem são essas pessoas. Quando os pastores da mensagem, que dizem a mensagem, falam isso, eles estão falando que não faz parte dessa igreja do irmão Brana, desse ministério de William Brana.
Não faz parte desse ministério. Porque eles estão falando aquilo que o pastor da era falou. Aquilo que o Mambrano era um pastor. Ele é um pastor profeta dessa última era. Então ele é o nosso pastor, ele é o nosso nível de fé, porque ele é um profeta, a palavra vem a ele. A palavra não vem a pastores, doutores. Né? E falando de esposo da igreja, gente, esposo. Eu sei que o pastor, ele é o líder, enquanto a palavra está nele, enquanto o Espírito Santo está nele, ele é o líder, porque a palavra está ali. Porque o verdadeiro líder não é o pastor, mas é a palavra que está ali. Mas no momento que ele sai da palavra, o eleito fica com a palavra. Então a palavra que nos dirige, ou seja, o Mambrana fala na mensagem pergunta e resposta. Se o pastor não pregar a palavra, troque ele e coloca outro. Olha só. Como que ele é o marido real da igreja, então? O Mambrana falou que a mulher, em hipótese alguma, pode repudiar seu marido e casar com outro. Como que o Mambrana fala para, se o pastor não pregar a palavra, trocar, colocar outro, fazer eleição e colocar outro? A mulher, a esposa, não pode fazer isso, repudiar seu esposo e casar com outro. Então você vê que não é realmente... Ele é o pastor, ele é o cabeça, enquanto a palavra, mas é a palavra que está ali. Não é o homem, gente. Vamos tirar isso da coisa, da cabeça. Não é o homem que é o marido da igreja. E nessa parte, como nós lemos aqui agora mesmo, nem o Mambrana é o marido, porque ele foi buscar a Rebeca, Isaac, o mensageiro Eliezer foi buscar a noiva, Rebeca, para Isaac. Então o Mambrana, nem ele seria o esposo. Ele vai buscar a igreja, né, a Rebeca, para levar para o esposo Isaac. Jesus é o esposo. A igreja não pode ter dois esposos, três esposos. Você vê a contradição. É igual ali aquele rei ali, qual é o nome dele mesmo, que trocou ali a esposa dele por uma outra, uma virgem, porque ela recusou obedecê-lo. Assuero, obrigado, Assuero, né? Assuero era o rei. E tinha 7 eunucos que aconselhavam ele. 7 pessoas ali, 7 mensageiros que aconselhavam ele. Então, aqueles 7 eunucos não eram esposo. Eles estavam ali para auxiliar a noiva. O William Branham também nessa parte, né, ele não é o esposo, ele é apenas um mensageiro que vai nos apresentar para Cristo naquele dia. Como está aqui também na mensagem A Era da Igreja, página 205. A Era da Igreja, página 205, onde o Mambrana fala, em Hebreus 13, 7, diz, obedecei a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é a cabeça da mulher. Está vendo aqui? O homem como marido. Então, o marido quer dizer o cabeça da mulher, o líder, a boia da caixa. Né? Ora, um homem como marido é a cabeça da mulher. Ele a governa. Ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Cita-me um grupo nesse São José dos Campos, 10 grupos São José dos Campos. Qual grupo que não tem abandonado a palavra? Todos eles falam que o dízimo é do pastor. Mentira, o Mambrana fala que o dízimo vai para o pastor, para ele administrar. Administrador não é dono do dinheiro de uma empresa. O natural explica, o espiritual. O administrador, ele pega aquele dinheiro para administrar, ele não é dono daquele dinheiro. O pastor não é o dono do dízimo, não é dele para juntar bens materiais de forma alguma. Ele pode usar, sim, um pouco. O Mambrana é um exemplo. O Mambrana usava $100 do dízimo depois que ele começou o Ministério Mundial, não podia trabalhar mais. Mas enquanto ele foi pastor lá de Jeffersonville, por 15 anos ou mais, ele nunca pegou um centavo do dízimo para ele.
Porque ele podia trabalhar com suas mãos. Mas depois que ele passou a ter o Ministério Mundial, ele passou a usar $100 do dízimo por semana. Por semana. Então ele pregou a palavra com o seu exemplo, com a sua vida e com a palavra também. Né? O rastro dele está aí para todos verem. Mas o povo está tão cego por causa do poder do dinheiro, igual Balaão estava, que não adianta, o rastro está aí na areia do templo, o irmão deixou o rastro ali, a vida que ele viveu ali. Né? Aquela casa que ele ganhou, ele colocou depois no nome da igreja. Hoje a maior confusão quando morre um pastor aqui no Brasil e no mundo inteiro, gente. A maior confusão, você vê ali, Campinas, aquela briga ali por causa do que o homem morreu ali, o pastor morreu, e os filhos, o neto quer o terreno, né? E no São José também morreu o homem, o pastor morreu em São José, e as pessoas querem ali a briga pela igreja. Por quê? E no Brasil inteiro, você vai em cada cidade, no Brasil inteiro, a pessoa querendo lutar. Por quê? Porque o pastor colocou a casa no nome dele, não pode. O pastor não pode colocar a igreja no nome dele, a igreja no nome dele. Não pode, ele tem que ficar no nome da igreja. De alguma forma ele tem que pôr a igreja, porque foi feito com o dízimo do Senhor, não é dele. É dízimo do Senhor. Meu irmão falou, essa casa eu vou pôr no nome da igreja, porque vai vir outro pastor aqui para morar aqui. Quando eu partir, outro pastor vai vir morar nessa casa. Vou pôr o nome da igreja, não no nome dele para dar briga depois. Dar briga na justiça para pegar aqui. Que carnalidade. Carnalidade. Mas o exemplo, Mombrana deu o exemplo já. Está aí na areia do tempo. Pregou com a palavra e com sua vida também. Né? Pregou com sua palavra e com sua vida. Né? Mas isso importa para eles? Não, por quê? Porque não é o Mombrana que é o líder. Eles falam que o Mombrana é o líder, né? Eles falam. Mas não é. Você vê, cada pastor ensina de um jeito a palavra. Torce aqui, torce ali, torce lá. Né? E fala que o Mombrana é o líder, mas para enganar o povo. Igual Saul ali, que um dia falou, cortou aquele boi em 12 pedaços e falou, quem não seguir a Samuel, o profeta Samuel e a mim, será cortado igual esse boi foi. Ele colocou o profeta na frente. O que esse povo faz? Mesma coisa, o profeta está aqui, a mensagem está aqui, né? Ou seja, para colocar temor nas pessoas. Colocar temor nelas para fazer elas pensarem que estão seguindo a mensagem de William Brana. Mas se você for colocar isso ali, trazer ali a palavra, né? Mas eles pegam e torcem, colocam medo no povo, né? Pega Mateus 7 e torce. Não julguei, também não pode julgar ninguém. Deus proibiu julgar, Mateus 7, né? Mas se você for para Mateus 7, não precisa nem ir para outro lugar, não. Você pode ir para vários lugares da Bíblia que manda nós julgar. Mas tudo bem, fica então só em Mateus 7. Quando chega em Mateus 7,15, o que fala ali? Né? Pastores, né? Lobo virão vestidos de ovelhas para enganar o povo. Mas você deve julgar as obras deles. Por quê? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Está vendo? No próprio capítulo, que é uma torce para falar que não pode julgar pastor, julgar ninguém. No próprio capítulo, Jesus manda nós julgarmos, olhar as obras, os frutos das pessoas para ver quem elas são, porque o lobo, ele quer dinheiro, ele quer, né, destroçar as ovelhas, ele não quer a palavra, ele não quer ensinar toda a palavra. E Deus nos deu um padrão. Como que Deus iria dar um padrão para saber o que é certo e o que é errado, e depois chegar e falar, eu proíbo vocês de usar o padrão que eu dei para vocês, entendeu? Eu dei um padrão para vocês verem o que é certo e o que é errado, mas eu proíbo vocês de julgar pelo padrão. Estão proibidos, porque isso é meus ungidos. Você não pode julgar meus ungidos, né? Eu proíbo vocês. Eu dou para vocês a visão, mas você não pode olhar. Você tem que ficar com o olho fechado. Eu dou para vocês esse discernimento de que a evidência do Espírito Santo é dar a meio da palavra, receber toda a palavra, mas você não pode usar isso não. Eu proíbo vocês de julgar os pastores, proíbo vocês de julgar eles, entendeu? Eu proíbo você mentira, é do diabo, o pastor tem medo de ser desmascarado, então eu tento fazer vocês não levar eles ao julgamento da palavra, igual fizeram Efésios. Os efesianos, diz a Bíblia, os efesianos puseram à prova aqueles que diziam ser apóstolos e os acharam mentirosos. Não caia no conversa desse pastor, já, porque 1 Coríntios 6 fala isso. Vocês vão julgar os anjos naquele dia, gente. E não pode julgar hoje uns aos outros aqui. 1 Coríntios 6, 3 fala isso, julgar. Então eles torcem ali, para você não poder ter medo de julgar. Mas o Espírito Santo vem trazer
o colírio em seus olhos, para que você possa olhar e ver quem é o lobo e quem é o cordeiro. Não importa se o lobo venha vestido de cordeiro, pelos frutos dele ele não vai falar a palavra, gente, ele não vai falar a palavra. Alguma coisa vai errar ali na palavra. Vai falar que o século selo foi revelado, mas morreu falando que o século selo não foi revelado. Só 6 selos foram revelados, não 7. Como está aqui, né? Era para o 7º anjo abrir 6 selos, provando sua palavra, 271. A nuvem de anjos abriu 6 selos, não 7. O futuro lar, 162. O Mombrana morreu ensinando que o 7º selo não seria dado a conhecer, para que o diabo não usasse ele para o mal. Mas eles vêm enganando as pessoas, e as pessoas não julgam isso, a terceira puxada mesmo. Até 64, o Mombrana cria que era um poder na noiva da palavra falada. Mas quando chegou em 64, Deus falou para ele, não, o último sinal já veio, não vai ter mais milagre na noiva, mais chuva não. Esse é o último sinal, esse é o último sinal. E quando chegou na mensagem, os ungidos dos últimos dias, em julho de 65, no finalzinho do Ministério Mombrana, ali no parágrafo 262, ele falou, a terceira puxada foi a revelação do selo, já se cumpriu. A terceira puxada foi passado, na 63. A terceira puxada foi a revelação dos selos. E os trovões, quando abriu o 7º selo ali, começou a abrir ali, um banolou e falou, isso eu vi, isso eu consegui ver, é os trovões soando suas vozes, vai ser na segunda vinda, não antes da segunda vinda. Não antes da segunda vinda, gente. 3 coisas têm que acontecer antes da vinda, e não é o trovão é a vinda, na vinda. O que tem que acontecer antes da vinda é alarido, que é a mensagem, voz de arcanjo, que é a ressurreição, e as trombetas, que é a subida para a festa das bodas. E na voz de arcanjo, lá com Abraão, você não vê lá um profeta revelando um mistério lá. De repente, Deus vem ali, desce ali no quarto de Abraão e sai, e Abraão olha para aquela velha ali, é uma moça. E a Sara olha para ele e vê, é um rapaz. Abraão se tornou jovem e era jovem. Não precisou de nenhum profeta ali para transformar eles, não. No Mombrana fala, será a mesma avó que se chamou Lázaro da sepultura. Não fala mais nada. Então, tudo que passar disso é de procedência maligna. Tudo que vier antes disso é de procedência maligna. Então, gente, nós vemos isso claramente. Nós vemos isso. Então, para concluir aqui o assunto, eu estou com a mensagem aqui. Cristo é o mistério de Deus revelado. 519, para acabar com esse assunto para sempre. Colocar um homem como líder, como... Não, olha aqui. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo. E a cabeça é a palavra. E é a mesma palavra. Uma só liderança. Portanto, denominações de santos padres, de pastores, tudo isso, tudo mais, são absolutamente esterco. Você sabe o que é esterco, né? Esterco. Há uma só liderança, que é Cristo. O corpo somente reconhece uma liderança. Uma liderança. Deus jamais colocaria a sua igreja na mão de homens para liderar, jamais. Ele enviou o Espírito Santo para isso, para guiar a sua igreja, através da palavra que veio através do William Branham. Então é o único ministério, não tem mais a extensão do século Mombrana, não. Só tem o ministério dessa última era, o único verdadeiro é do 7º anjo, de Apocalipse 10:7. Ou nós estamos nesse ministério, ou estamos fora desse ministério. Não tem outro ministério. O ministério do João, do Fábio, do Joaquim, do Barbosa. Mentira! São falsos ministérios. Porque nessa era só tem um ministério. Ou nós estamos nele, ou estamos fora. Se nós estamos nele, nós falamos 100% dele, sem aumentar, sem diminuir em nada. Esse é o padrão, esse é o assíduo do Senhor. Cada um fique com o que quiser. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por essa palavra. Vivifica em cada coração, Senhor. Revela a tua palavra para as pessoas não caírem nessa coisa de ficar com 2 senhores. Não podemos ter 2 senhores, Senhor Pai. Somente uma palavra é nosso Senhor. Amém. Somente Jesus é nosso líder, que veio através de William Branham, o profeta da era, Senhor. Revela para a tua igreja, Pai. Ó Deus, estão todos sendo guiados para o abismo, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo, Senhor. Ajuda-nos, dê força para alertar as pessoas, Pai. Para vir, para a fila, para onde Mombrana está realmente guiando a sua igreja. A mensagem, porque a mensagem e o mensageiro são um.
A mensagem, mensageiros são um. Então o William Branham está guiando a sua noiva hoje, vai apresentar para Cristo naquele dia, que possamos sair de todo ministério ao ministério e ir para o ministério de William Branham, o sétimo anjo. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.